Bom dia! Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos ler a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 39, versículo 2 ao 3, que diz assim. Vamos lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava. José, ele era muito abençoado por Deus, porque ele caminhava, no caminho do Senhor, porque ele era obediente a Deus, E no devocional de hoje, eu quero que você reflita sobre a história de José, que ele foi odiado pelos irmãos dele de uma tal forma que ele teve a sua morte planejada pelos seus irmãos. E eles lançaram ele no poço e venderam José como escravo. E José, após chegar ao Egito, ele foi comprado por Potifar, E nesse lugar, ele foi acusado injustamente de assédio, pela mulher de Potifar. E então, ele foi lançado na prisão. As coisas não paravam de dar errado para José, E mesmo dando tudo errado na vida dele, tudo errado, existia uma frase que se repetia na história de José, que faz toda a diferença, é que o Senhor estava com José. Mesmo ele passando por tudo aquilo, mesmo ele sendo preso, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele trilhando o caminho de dor, mas Deus, ele estava com ele, E isso vai além da nossa compreensão. Ele não estava só, porque o Senhor estava com ele, E enquanto escravo de Potifar, ele não se preocupava com nada, porque Deus estava com José. Tudo que ele fazia prosperava. Se você for ler a história de José, você vai ver que tudo que José ele fazia, tudo ele prosperava, tudo. Na prisão, o mesmo cenário se repetia, O carcereiro, ele não se preocupava com nada, porque ele deixou como se José fosse, vamos dizer, que ele era o que comandava, a prisão lá. José, ele tinha a chave da prisão. E isso mostra, que Deus estava com José. Deus estava com ele. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à acusação, ao abandono pelos irmãos dele, a injustiça que ele estava passando, mas o Senhor estava com ele. E o mundo, ele insiste em afirmar que se não estamos bem, se não estamos bem, se estamos vivendo em meio à crise, é um sinal de castigo de Deus. Muita gente fala, se está acontecendo isso na sua vida, porque Deus está te castigando. Não, gente, mas Deus não castiga. Não é assim, Não é assim. Muitas vezes Deus, ele nos leva para uma fase difícil, na nossa vida. Não é por castigo. Não é por castigo, gente. Coloca na sua cabeça. Não é por castigo que essas coisas acontecem. É tipo como se fosse um treinamento, na nossa vida. Vamos dizer que, como se fosse uma experiência, Quando você vai passar numa prova, você precisa primeiro passar por uma experiência para você ser aprovado, não é verdade? Então é assim que acontece na nossa vida. É como se Deus colocasse a gente no treinamento para a gente poder
alcançar aquilo que Ele quer nos dar, entendeu? E Ele nos conduz a desertos, né? Como foi com Jesus, né? E é necessário enxergar no deserto. Em Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, por muitas vezes, Deus ele vai nos levar para deserto, sim, de dores, para Ele falar conosco e para a gente se achegar a Ele também, porque Ele ele deseja nos levar, né? E quando José estava na prisão, não havia motivo para que ele estivesse ali, não havia motivo. José, ele não fez nada daquilo que eles estavam dizendo, José, né? Mas pela lógica, parece um simples abandono, né? Mas na verdade, José estava sendo treinado nessa história, né? De dor, de passar pelas dificuldades, né? É para que a gente possa servir o sonho dos outros, entendeu? Deus ele havia dado sonhos a José de que um dia ele estaria em um lugar de governo. Mas antes de viver as promessas que Deus ele havia feito para José, antes de assumir o governo da nação, né, mais poderosa daquela época, ele serviu a outros, né? Na casa de Potifar, ele serviu, ele administrou todos os bens de Potifar, né? Na prisão, ele serviu o carcereiro, administrou toda aquela prisão, né? E quando o padeiro, né, e o copeiro tiveram sonhos, mais uma vez, né, José, ele serviu, né? Ele interpretou os sonhos daqueles homens. Então, eu admiro, sabe, que José, antes de ele viver os sonhos de Deus, né, antes de viver os sonhos de Deus, temos que fazer como José, né, em meio às dores e às crises, ele vai nos levar a servir os sonhos de outras pessoas, mas isso é um treinamento, né, daquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida. Então, assim, assim, a história de José é uma história que que eu gosto muito, né? Eu gosto muito da história de José e admiro, né? Porque ele foi muito sábio também, né? E ele foi muito obediente a Deus. Então, sempre que você passar por uma dor ou um sofrimento, não pense assim: ah, Deus, por que eu tô passando por isso? Ao invés disso, diga assim, ó: Deus, para quê? Por que eu estou passando por isso? Para quê? Às vezes, será preciso você servir nos sonhos de outras pessoas antes de viver os seus próprios sonhos. Isso é real. Deus honrou José, né? E então, durante uma crise de fome que durou 7 anos, Deus deu sabedoria para José para liderar o governo. Mas por quê? Porque José ele já tinha sido treinado antes, né? Por isso. José tinha sido treinado, né? E José, ele foi... E mesmo assim, né? José ele foi vendido, foi traído, foi injustiçado, mas ele abençoou não só a nação, né, como também os seus irmãos, né, os seus familiares. E além disso, José ele constituiu, né, uma família, né, ele construiu uma família, né, e Deus fez ele prosperar, né, na terra da aflição dele, né, como está escrito. E Deus, ele e sabe que isso nos ensina, o que isso
significa, né, sabe, a história de José, eu entendo assim, eu entendo, né, que no lugar onde ele chorou, isso significa que Deus, ele vai fazer a gente sorrir no lugar onde a gente mais chorou, né? E no lugar de deserto, Deus, ele vai fazer prosperar. E isso vai muito além de vida financeira, né? Deus, ele Deus é fiel. E no lugar onde você teve ausência, onde você sentir ausência, você vai sentir a presença de Deus. E Deus, ele dá autoridade, né, pra gente, para viver a prosperidade verdadeira. E ele fará você prosperar na terra da sua aflição. Assim como aconteceu com José, né? José, ele passou por tudo aquilo, né? Mas Deus fez ele prosperar na terra da aflição dele, né? Então assim será com você, assim será comigo. No lugar aonde você sofreu, no lugar onde você teve aflição, Deus, ele vai nos fazer prosperar, né? Deus, ele é fiel e tudo aquilo que a gente passa tem um motivo, né? Deus sabe de todas as coisas, então temos que ser fiel a Deus, confiar nele, que tudo está no controle dele, né? E tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Obrigada por ter ouvido até aqui, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, amém. E até amanhã, se Deus quiser.